Olá, boa noite. Hoje tem Kiko Zambian aqui no Metrópolis daqui a pouquinho, tá? Mas a gente começa com o André Conte, da Companhia das Letras. Ele veio falar desse livro aqui, olha. Asterios Polyp. Isso daqui é um dos quadrinhos mais aguardados, eu posso dizer até da década, né, Sim. André? Olha, então, continuando, olha, a gente vai falar um pouquinho dele numa reportagem que a gente fez e voltamos para cá para conversarmos, ok? Vamos ver. David Mazzucchelli. Asterios Polyp já vendeu mais de 40 mil cópias e venceu o prêmio Eisner em 3 categorias: melhor livro ilustrado, melhor roteiro e melhor escritor. São números que atestam as qualidades da obra, em que a dualidade está presente na narrativa e na construção gráfica. A história é sobre um arquiteto estranhamente reconhecido por nenhum de seus projetos terem saído do papel. Com um toque de nonsense e reflexões existenciais, o trabalho consagra definitivamente o talento de David Mazzucchelli, que já ostentava um currículo invejável mesmo antes desse livro. Em parceria com o escritor Paul Auster, fez Cidade de Vidro, apontada como a graphic novel definitiva sobre Nova York. E é desenhista de um dos clássicos do Batman, Ano 1, de Frank Miller. Como Asterios Polyp, seu primeiro solo, o artista cravou seu nome entre os grandes da HQ mundial. Boa trilha, hein? André, é uma correção, né? Que a gente já tinha combinado de fazer essa correção. Os americanos, segundo o André disse, aliás, o próprio David diz, eles dizem Mazzucchelli, então vai ser Mazzucchelli. Só que é um nome com 2 E's, 2 C's, 2 L's, enfim. É o Mazzucchelli, é um nome meio... Eu ouvi uma definição assim, o cartunista dos cartunistas. É assim que ele é conhecido, né? O Mazzucchelli teve um papel muito importante na dita era de ouro dos quadrinhos da década de 80, assim, na retomada dos quadrinhos adultos. Ele fez o Batman 1 com o Frank Miller, ele fez depois o Demolidor com o Frank Miller, que foram duas séries que definiram um pouco o que foi o quadrinho dali em diante. E ele tinha um trabalho independente, depois ele sumiu, desapareceu, fez só esse que vocês mostraram, o Cidade de Vidro, que é uma adaptação do romance do Paul Auster, e ficou 10 anos fazendo esse troço, desaparecido. E ele passou muito tempo fazendo isso aqui, 10 né? anos. 10 anos. 10 né? anos. 10 anos é a obra de uma vida, né? Você vê que todo o trabalho dele, todas as questões que a obra dele levantava antes, tanto graficamente... Ah, olha que bonito, olha. Algumas ilustrações do livro, do Asterios Polyp. Mas tem ali, ele está ali inteiro, né? Eu ouvi falar desse amarelo que aparece aí, que foi uma dificuldade para vocês realizarem esse amarelo. Foi mesmo, né? Uma epopeia, não foi, André? O Mazzucchelli é muito exigente, né? O cara não passa 10 anos fazendo um livro e depois deixa sair de qualquer jeito, né? Ele controlou o processo inteiro, ele inclusive fechou a tradução em português. Porque o livro é cheio de paralelismos. Então tem momentos, diálogos, que tem que se repetir ao longo do livro. O tradutor e eu sacamos isso e a gente, ao longo do livro, foi cuidando para que isso estivesse ajustado. Mas óbvio que o autor do livro, mesmo não falando português, conhece melhor o seu livro. Então ele mandou uma carta, umas 30 questões sobre ele, falando, olha, tal balão, a palavra tem que ser a mesma palavra que aparece em tal balão, porque isso tem um paralelo, não sei o quê. Uau. Então ele cuidou do livro na minúcia, assim, ele aprovou o papel, ele exigiu um papel, até o livro precisou ser rodado no exterior, porque o papel que ele exigia só tinha no Japão, a gente teve que mandar o papel para a China, imprimir no meio disso, estourou lá, Fukushima, coisa, daí tentando arrumar o papel para levar, foi... Porque... A companhia passou quanto tempo envolvida com esse livro? Olha, desde a primeira vez que eu ouvi falar do livro, foram 2 anos. A gente tentou uma primeira vez, oferecemos 1000 condições, queríamos fazer em capa brochura, ele exigia capa dura, não sei o quê, desandou. Aí eu fiz uma viagem para fora, porque eu trabalho na Penguin também, fui a Nova York, por acaso encontrei com a agente dele, falei, vamos continuar tentando. Levei os outros quadrinhos da companhia, falei, olha, a gente sabe fazer livro bonito, vai ficar legal pra cacete, vamos fazer. E aí, por conta desse agente, e eu conheci um outro amigo em comum dele que também viu os livros, os quadrinhos e gostou. A gente foi chegando, até ele topar negociar. Esse mundo dos quadrinhos está cheio de mitos, né, na verdade. Né? São figuras meio esquivas, às vezes, né? Sujeitos, né, diferentes, né? Os artistas, né? É curioso porque esse termo graphic novel já define um outro tipo de quadrinho, né? Um quadrinho um pouco mais literário, adulto. Né? Adulto, enfim. E eu acho que o Asterios é bem isso, né? Tem várias temáticas ali, são complexas, você vai ter que dedicar um tempo ali para ler, mas vale muito a pena. Agora, eu queria falar de outras novidades
novidades que eu vi aqui. A principal delas é essa aqui. Isso aqui vai ser uma bomba no meio dos quadrinhos. Atenção, vejam vocês. Aqui está. Esse é o novo livro do Lourenço Mutarelli, que tem esse título singelo. Quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente. Eu tenho, inclusive, o André me informou que isso daqui é um boneco, é no jargão gráfico. Isso daqui não é o livro como ele vai sair. Se o livro que vai sair é melhor do que isso que nós vimos aqui, eu estou chocado, porque é uma coisa espantosa. Eu vou só abrir um quadrinho aqui para vocês verem. Eu acho que eu vou até falar pouco dele, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o Lourenço, porque já vamos convidar o Lourenço para vir para cá conversar com a gente na semana que vem, tá? Para falar especificamente disso daí. Mas é uma surpresa para o mundo dos quadrinhos, foi né? uma volta inesperada, assim. Eu, quando vi assim, que ele engatou nos romances, falei, pronto, ele não volta mais pro quadrinho. Dava essa impressão. Ele mesmo disse isso. Não, falou várias vezes. Aí o editor dele, que é o Thiago Nogueira, veio com essa, falou, ele quer fazer um quadrinho. Aí eu falei, pô, demais. Aí eu fui acompanhando meio paralelamente, o Thiago que editou, mas agora que eu li, é uma volta em grande estilo. O que me chama muito a atenção nesses quadrinhos, a gente vai conversar isso com ele, evidentemente, mas tem uma coisa de pintura, parece que ele deu uma evoluída nesse sentido, né? Transformou os quadrinhos em pinturas ali, olha, vocês estão vendo um exemplo ali bem claro, olha, uma coisa meio expressionista ali, ó. Isso acho que é uma evolução. É curioso ele aparecer assim, né, dessa forma. Os quadrinhos não tem quadrinhos, né? Um quadro por página, que já é diferente. Isso. E ele pintou a óleo, numas placas grandes, então tem um efeito. É muito diferente da obra dele conhecida. Vou pedir para ele trazer essas plaquinhas para cá, o que é uma boa ideia. É uma boa ideia, porque são lindas. Só para localizar para vocês, o Lourenço Mutarelli, evidentemente, veio do mundo dos quadrinhos. Ele teve uma certa decepção com o mundo dos quadrinhos, ele não era compreendido, segundo o que ele dizia. E aí ele opta pela literatura, escrevendo O Cheiro do Ralo, é o que a lenda diz, em 5 dias de carnaval ali. Vem com o livro em placa, ele é super bem acolhido pelos literatos de todos, né? Pelo mundo da literatura, se sente super feliz, resolve ser ator, inclusive, né? Tem uma carreira de ator, se desenvolve, dramaturgo, e diabo, e de repente diz, não vou mais fazer quadrinhos. E aí reaparece com isso daqui, mas vamos deixar para conversar isso quando ele vier aqui, ele vem a semana que vem, tá garantido, tá bom? A outra novidade é este livro aqui, Clara dos Anjos, do Lima Barreto, adaptado para os quadrinhos, que é uma tendência, né, de adaptação do mundo literário para o mundo dos quadrinhos, para deixar o termo graphic novel um pouco mais, né, com substância, né? Não, essa ideia é um pouco assim, são livros, evidentemente, quando você faz uma adaptação de um clássico desse, você também está pensando no mercado de escola, claro, adoção, governo, etc. Ao mesmo tempo, quando a gente escolheu o Vander Antunes, de roteirista, e o Lelis para ilustrar... Lelis e Vander Antunes, a gente sabia que ia ser um livro para o leitor de livraria, né? A arte do Lelis, como vocês estão vendo, é uma coisa impressionante, não tem nem o que dizer. E o roteiro do Vander brinca com a história, tem uma coisa... muito bem sacado o roteiro dele, assim, adapta de uma maneira muito fiel, mas com alguma novidade, o romance póstumo do Lima Barreto. Então, é um livro para tudo, assim, um livro que eu acho incrível. André, no geral, os quadrinhos... Esses quadrinhos com essa feição mais adulta estão sendo bem aceitos no Brasil? Olha, para você ter uma ideia, o Astérios, que saiu há menos de um mês, já vendeu 3 mil e tem mais 2 mil aí, corram, e já está vindo um barquinho da China logo mais com mais livros. Quer dizer, o nosso Mazzucchelli deve estar feliz lá em Nova York. Não, mora em Manhattan ou não? Eu não sei, eu acho que é Manhattan. Mas... Tá vendo? Não fui atrás. Não se sabe onde ele mora. Mora numa ilha. Em algum ponto da galáxia. André, foi um prazer ter você aqui, obrigado. Transmito o meu convite pessoal para o Lourenço, ele vai estar aqui na semana que vem, tá garantido, tá bom? Obrigado, olha. Daqui a pouquinho no Metrópolis, Kiko Zambianchi. A gente volta em instantes. Até já. Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos, corpos tão estranhos aos meus. Acho que eu existo dentro da cidade.